Graça e paz, queridos. Amém? Estão felizes por estar aqui? Então tá bom demais. É bom estar no meio de um povo feliz. Bom, queridos, hoje o pastor Lima ministrou nos nossos dois cultos da manhã. E aí ele me deu o desafio de ministrar nesses dois cultos, porque ele não está muito bem. Algo deixou ele um pouco indisposto e ele pediu que assumisse aqui os dois cultos. Já preguei no culto às 17 e agora no culto das 19, vamos estar juntos aí também, em nome de Jesus. É muito bom estar aqui com vocês. Esteja orando pelo nosso pastor para que ele recupere sua saúde, nada grave, mas precisa das nossas orações. Glória a Deus. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Você que está em casa nos assistindo no canal do YouTube, mande aí o link para um amigo seu aí, que também precisa ouvir a palavra de Deus. Quem sabe Deus vai falar o coração dele nessa noite. Amamos você que está nos assistindo em casa. Vocês são lindos demais. Mas você pode vir presencial aqui. Tem pessoas lindas aqui, sentado aqui neste lugar. É bom estar aqui. Queridos, abra sua Bíblia comigo aí em Ezequiel, capítulo de número 34. Versículo de número 15 de número 11 a 15. Do número 11 a 15, versículo de 11 a 15, capítulo 34 do profeta Ezequiel. Acompanhe a leitura aí, se tiver no telão, você pode acompanhar, se não, abra sua Bíblia aí, vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde for espalhada no dia de nuvens e densas trevas. Vou tirá-las do meio dos povos e as congregareis dos diversos países e as trarei de volta à sua terra. Vou apacentá-las nos montes de Israel, junto às correntes de água em todos os lugares habitados da terra. Deixarei que paste em bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali elas se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Amém? Isso aqui é uma advertência de Deus e uma palavra profética também, dita pelo profeta Ezequiel, que está se cumprindo nos dias de hoje. Se você olhar para Israel, as tribos de Israel estão voltando para a sua nação de origem, e há um convite do governo de Israel para que todo judeu volte para a sua terra. E todos aqueles que são descendentes, filhos de judeus, que estão espalhados às nações, há um convite para que volte. Então, há muitos judeus voltando para a sua nação, porque é um convite feito aqui e uma promessa de Deus, e ao mesmo tempo, como eu falei, uma exortação. Exortação, qual é essa exortação? Deus tinha confiado seu rebanho, a sua liderança, aos sacerdotes, aos líderes, aos pastores, e eles estavam negligenciando o cuidado das ovelhas, não estavam cuidando como deveriam cuidar, e elas estavam dispersas, elas se dispersaram por falta de cuidado. E Deus está dizendo aos pastores, se você ler todo o capítulo, Deus está dizendo: eu vou juntar as minhas ovelhas, porque vocês deixaram elas se dispersarem, e vou trazê-las. Mas Ele está dizendo: mas eu vou lidar com vocês, pastores, porque vocês falharam na função de vocês, vocês deixaram de fazer aquilo que deveria ter sido feito, vocês não protegeram o meu rebanho, vocês deixaram que outros entrassem e até devorassem as minhas ovelhas. E nessa época aqui, Deus está usando esse contexto de pastoreio. Por quê? Porque até o dia de hoje, em Israel, existem os pastores de ovelha, mas principalmente nos tempos de Davi, nos tempos mais antigos,
tinha um maior número de pastores, e o pastor, ele sempre usava um cajado, uma vara, que tinha um ganchinho, e um bordão, que era um tipo de porrete, parecendo um taco de beisebol, mais ou menos. Por quê? Aquele cajado ele usava, porque quando alguma ovelha caía em algum buraco, se distraía, ele ia lá e metia aquele ganchinho lá e tirava ela. E aquele porrete ele usava para proteger a ovelha dos ataques dos lobos. Porque na noite ele recolhia os rebanhos, colocava ali num local, e ele passava a madrugada ali cuidando, para que o lobo não atacasse. Ele ficava com aquele porrete na mão, que era uma arma de defesa. Mas também era usado para, em alguns momentos, quando a ovelha era uma ovelhinha rebelde, que estava querendo se dispersar, ele usava para quebrar a perninha dela. E aí batia naquela ovelhinha e pegava para cuidar, ajeitar ela, para ela amansar, e ela se acostumar a ficar ali. E esses pastores estavam deixando de fazer isso, e Deus está dando um alerta aqui para eles, e dizendo, mas eu vou cuidar, porque o meu coração é de cuidar, é de pai que cuida. Então nós vamos pegar essa mensagem aqui, de Ezequiel, e aplicar em dois contextos, tanto no contexto do pastoreio, do pai espiritual, como também no contexto do pai biológico, que nós somos, você que tem filhos, para que a gente entenda, para linkar uma coisa com a outra, porque a sua família é o seu aprisco, é o seu rebanho, os seus filhos são as suas ovelhinhas que Deus confiou a você. Você precisa ter nas suas mãos esse cajado e esse bordão. Lá em casa eu tenho, quando eu fui ordenado pastor, me deram um cajado de madeira bonito, tem o meu nome, da minha esposa, e tem um ganchinho lá, que é para pôr no pescoço dos meninos quando eles querem se afastar, e eu puxo. Mas tem o bordão, eu comprei, o bordão não me deram, eu comprei um cinto feito de couro legítimo. E aí ele está lá, guardadinho. Quando eles não querem, quando eles tentaram algumas vezes ser rebelde, eu fui lá e quebrei as pernas deles. Assim, umas 10 lapadas com aquele cinto de couro, aí eles ficam uns 5 meses, assim, quietinho, porque eles olham e vê a marca, toda vez que vai tomar banho ele olha e vê, né? Então ele lembra. Então tem que ter. Então essa palavra se aplica nesses dois contextos. Por isso que o pastor Lima trouxe essa palavra e disse, talvez essa palavra, ele diz, se aplica também a essa geração de filhos de Deus que estão desgarrados. Tem muitas ovelhas do rebanho de Jesus desgarradas. E muitas das que estão desgarradas é por falta de um bom pastoreio, de bons pastores, de bons pais espirituais, que não cuidaram como deveria cuidar, não amaram como deveria ter amado, estão afastados da igreja. É comum a gente encontrar algumas pessoas que estão fora da igreja, e você pergunta, mas por que você saiu? Alguns nem querem falar, não, nem quero tocar nisso, me machucaram, e alguns têm razões mesmo, foram feridos pelo pastor, por aquele líder que estava cuidando dela, em vez de ter amado, foi áspero, na hora que era para abraçar, ele gritou, na hora que era para beijar, ele agrediu. Então a pessoa saiu, está fora do aprisco de Jesus, estão desgarradas. Outras estão desgarradas porque não dão conta de permanecer no Evangelho. Muitos não dão conta de permanecer no Evangelho porque o cristianismo, ele exige renúncia e disciplina. Amém? O cristianismo exige renúncia e disciplina. E essa geração, eles não são muito fãs de renúncia e nem de disciplina. Querem viver
a maneira deles. Os crentes querem muito ser igual ao mundo. Eu estou preparando uma mensagem, eu não sei se o tema vai ser esse, mas pelo menos eu estou usando um texto de Levítico e também da carta de Pedro, que é sede santo. O que é ser santo? Ser santo é ser diferente. E o crente tem medo de ser diferente. O crente quer ser igual aos outros. O crente quer ser igual ao mundo. Sabe qual foi o erro de Israel quando eles pediram o rei? Porque eles eram cuidados pelo próprio Deus. E aí eles falaram, nós queremos um rei. Aí, por que vocês querem um rei? Porque todo mundo tem um. Nós queremos ser igual a eles. O ser igual a todo mundo rejeita a Deus. Porque quando Samuel reclamou, chorando, porque eles pediram um rei, Deus falou para Samuel o seguinte, ei, para de chorar, não foi a ti que rejeitaram, foi a mim, o Senhor, que a rejeitaram. Por quê? Porque os crentes querem muito ser parecidos com as pessoas do mundo. Então, uma geração que não quer renunciar, indisciplinada, tá? Essa geração não sabe lidar com isso. Você tenta pôr disciplina, não aceito. E também a ausência da figura paterna, de uma figura paterna firme, ensinando valores e muitas das vezes impondo limites, tem contribuído para uma geração de crentes rebeldes, de adolescentes, de filhos que estão afastados de casa. Por quê? Porque também não tem um pai que sabe impor limites. Hoje a maioria dos filhos, eles estão clamando, chorando por um pai que saiba pôr limites, que sabe pôr disciplina dentro de casa, mas não tem. A maioria dos pais hoje tem medo de pôr limite nos seus filhos, de dizer não para os filhos. Aí vai gerando uma geração de delinquentes, que não se sujeita à autoridade, não aceita. Por quê? Porque foi criado de qualquer jeito. Então você precisa entender essa importância dessa paternidade que ensina valores e limites. Eu sou um dos que prezo, já ensinei isso aqui várias vezes e isso é constante na minha casa. Daí, meu filho tem 19 anos, o Rafael, bonitão, show pra mãe, lindo demais. Está sentado do lado da mãe, não está sentado onde ele quer, não. E ele nem senta onde ele quer. Quando ele quer sentar lá atrás, ele pede, vou sentar lá atrás, posso sentar lá atrás com um fulano de tal? Não é de qualquer jeito. Pastor, o senhor é carrasco? Não, eu apenas ponho limites nos meus filhos. Valores. Está aí, é o lugar. São oprimidos? Não, feliz come que só. São respeitadores, preservam os valores. Está ali, minha irmã está ali, eu gosto de pregar, que a minha família congrega aqui, se eu estiver mentindo, eles dizem lá na porta. Minha irmã está ali, casada com o José ali, casou, meus filhos já chamam ele de tio. Respeito, toma a bênção. Valores que são ensinados. E há essa ausência, hoje os meninos ficam correndo aí de qualquer jeito. E o pai não diz nada. Às vezes o bordão é uma palavra de autoridade que você precisa usar. Eu sempre falei para os meus filhos, senta aí. E não levanta até eu dar a ordem para levantar. Não, se o prédio cair, fica aí. E eles ficam. Porque eles conhecem quando o tom vem com bordão. O negócio é sério. Mas tem pai que diz para o menino, senta aí, menino. Aí o menino levanta e fica correndo. Eu falei para te sentar. Aí também.
o menino já sabe, esse aí não manda nada. Aí pinta e borda. Faz o que quer. Então, tem gerado os adolescentes revoltados e jovens inseguros, porque a falta de firmeza dos pais gera insegurança. Os filhos crescem inseguros. Meu Deus, será que eu tenho um pai capaz de realmente resolver as coisas? Muitos pais também não sabem conciliar autoridade com afeição, que é o afeto, amor, a amizade, sentimentos carinhosos e etc. Alguns pais não sabem, eles acham que ser autoritário é ser aquele carrasco. E quem não me conhece, às vezes pensa, pô, o pastor deve ser carrasco com os filhos dele. O jeito que ele fala, são meus melhores amigos. É com quem eu converso, vou tomar algumas decisões, a gente conversa juntos. Eu já falei aqui inúmeras vezes, eu meus companheiros de pesca, de pedal, de caçada, a gente sai dentro dos matos aí juntos. Eu abraço, eu brinco com eles, provoco eles. Mas eles sabem, o meu pai quando é firme, é firme. Mas é um pai amoroso, que sabe dizer eu te amo. Muitos pais não sabem fazer essa diferença. Muitos exageram para um dos lados. Ou é autoritário demais, duro demais, exigente demais. E aí é ruim. Quando você desequilibra para um desse lado. Ou é autoritário demais, ou é permissivo demais. Tudo pode, tudo pode, tudo pode. Ou então, nada pode. Pai, não. Pai, de jeito nenhum. Pai, tem que tirar 100. É exigente demais. Ou permitiu sem limite nenhum, sem disciplina, sem correção. Pais que não têm coragem de corrigir os seus filhos. Eu estava falando aqui no culto 17, e eu sei que isso aqui é um perigo para mim, o que eu vou falar. É um perigo, porque é algo que mexe um pouco com a sensibilidade do ser humano. Mas uma das coisas que está muito em alta hoje, e acaba se tornando até um mercado, crianças com autismo. E tem um outro lá com a outra, são 3 letrinhas também. TDAH. Que é um tipo de comportamento, né, imperativo, o menino tal. Aí tem pais que já até gostam quando o médico dá esse diagnóstico, porque aí ele se esconde atrás disso, que ele na verdade ele não controlou o filho. O médico falou que meu filho é imperativo. Aí ele não para, aí pronto, aí ele tem um argumento. Então é autista, tem um grau de autismo. Não estou dizendo que não existe o autismo, existe. E tem que saber lidar. Mas eu estava conversando com uma mãe que tem um filho que era bem agitado, e falaram que tinha autismo, e ela deu remédio, o menino só dormia. Ela falou, meu Deus, conversou com um pai que tem um filho autista, e o pai falou, seu filho não tem. Eles pararam de dar o remédio por responsabilidade dele. E eles falaram o seguinte, seu filho precisa de disciplina. Eu fiz a seguinte pergunta para essa mãe, eu falei, seu filho mudou? Falou, meu filho mudou demais. E ela falou, pastor, eu conheço um dos melhores amigos do meu filho é autista. Mas os pais disciplinam ele. E ela falou, pensa num menino extremamente educadíssimo. Educadíssimo menino. Mas sabe o que eles fazem? Eles amam e disciplinam com a vara quando precisa. Falou, o menino é extremamente educado. Irmãos,
essa geração está sendo indisciplinada, rebelde por culpa de muitos pais. Adolescentes e crianças, hoje em dia, são presas fáceis para o mundo do crime. Quantos adolescentes e crianças estão entrando no mundo do crime? Por quê? Porque não tem a proteção, os pastores dela não estão cuidando como deveria cuidar. E aí o adolescente é chamado para o crime e entra, é seduzido, a criança facilmente na pedofilia, pornografia. Por quê? Porque o pastor não está fazendo a função dele, está deixando descuidada a criança. Se tornaram presas fáceis, resultado de uma relação ruim entre pais e filhos. Entre pais e filhos. Sabe de uma coisa que eu tenho certeza em Cristo Jesus? É que meus filhos nunca irão se envolver com a criminalidade. Com tráfico de drogas, nem com roubo, com nada disso. O desejo deles é ser da Polícia Federal para prender bandido. Eu quero ser da polícia, pai. Traficante, eu não mato, tem que orar por eles. Eles converterem, para testemunhar aqui. Mas quando você não tem um bom relacionamento com a sua ovelha principal, quando você não aprende a desenvolver a sua função de pastor, dessa paternidade, tanto biológica, que vai resultar numa boa paternidade espiritual, aí a coisa perde as estribeiras. Precisamos mudar isso. Para tanto, é necessário que os pais se conscientizem e assumam o seu papel de pai. Amém, querido? Não tenha medo de assumir o seu papel de pai. Os seus filhos estão esperando isso de vocês. Minha filha, como já foi falado aqui, está lá em Santarém, trabalhando para o reino. Todo dia, quando ela não fala comigo, ela fala com a mãe. Mas todo dia ela manda uma mensagem para mim, e eu sei que manda para a mãe dela: pai, eu te amo. Todo dia. E quase toda noite ela liga, porque ela sabe que nós oramos à noite antes de dormir. Eu quero orar com vocês. Fazem uma chamada de vídeo para estar orando juntos. Sabe o que é isso? Resultado de alguém junto com uma mulher linda que não teve medo de assumir o seu papel, de ser pai, de pôr limites, de pôr regras, de ensinar valores. Nós precisamos assumir aquilo que é a nossa principal missão, que é a paternidade. Não espere seu filho ir buscar o apoio no traficante, para só então lamentar o que não fizeram como pai. Está aqui o JR, que cuida da casa do pai, junto com a Márcia e toda uma equipe. Ele é um dos caras que, com certeza, se eu deixasse aqui, ia dizer que isso é a mais pura verdade, que a maioria dos jovens que passam por lá são frutos de lares que não puseram limites, de pais que não souberam amar, que foram grosseiros, arrogantes, quando deveriam ser amorosos. Aí estragou. Andar abraçado com o filho, andar de mão dada, dar um beijo, são gestos que precisam estar muito presentes na relação de pai e filho. Amém? Andar junto com seus filhos, abraçá-los. São atitudes que precisam acontecer, queridos. Isso aqui é importantíssimo demais. Sabe, filhos que são abraçados, filhos que são beijados, filhos que recebem palavras de afirmação, são filhos que crescem saudáveis, se relacionam de maneiras sadias. Você que tem filho, abrace ele, beije ele, diga eu te amo, seja um amigo dele. E se for menina, abrace mais ainda. Principalmente você, pai, o homem mesmo.
Abrace, se for menina, abrace, beije e diga: você é linda demais. Meu Deus, que princesa. Sabe por quê? Ela vai estar suprida. Quando chegar aquele gavião, ou aquele urubu, sei lá, dizendo eu te amo, isso não vai nem fazer cócega nela, porque ela já ouve isso com intensidade de você. Estava falando para o Cleito tem 3 meninas, o Aris tem 2, lindas, estão ali, ó. O Cleito tem 3, falei, tem que beijar bastante, né, Cleito? Bonitinha elas, hein? E se tu beijar, vai estar cuidado. Eu estava falando para ele, que tal o Rafael orar por uma? Ou Samuel. Aí ele falou, Deus me livre. Falei, vai que cola, né? Samuel, bonitão. Cadê o Samuel? Está trabalhando, né? Está lá em cima trabalhando, bonito. Está lá, ó, lindo demais. Quando eu falo que ele é bonito, ele fica assim. Não fala quase nada, mas come que é uma beleza. Então, abraçar constrói laços mais fortes com as pessoas que você vê todos os dias. Amém, queridos? Decida abraçar os seus filhos, decida abraçar a sua esposa e você vai ver como vai fazer efeito. Abrace. Abraçar nutre as relações humanas, cultiva e aumenta a confiança e faz-nos pessoas mais felizes. Pessoas que são abraçadas, são supridas e são felizes. Isso que minha esposa está sempre rindo. Olha para cá, amor. Ó, está sempre rindo. Tem que cuidar. Por isso que o texto nos chama também para esse cuidado do pastoreio, porque a nossa missão como igreja, a Paz Church do Brasil e do mundo, ela tem um chamado especial. Que chamado é esse? Treinar um exército de pais, mães e irmãos mais velhos para os nossos novos irmãos, amém? Mas para isso nós precisamos cuidar primeiro da nossa casa. Esse final de semana, nós estávamos em uma programação e um dos irmãos que estava lá falou, viu o Rafael e o Samuel brincando, são quase do mesmo tamanho, a idade é diferente, mas a altura é quase a mesma. Ele falou, rapaz, o Rafael e o Samuel se dão bem, né? De vez em quando. Eles se dão bem, legal, eles brincam. Aí ele viu eles brincando, jogando bola e tirando onda um com o outro, conversando. Aí ele falou, muito legal, bom ver 2 irmãos assim. E é assim que é para ser, um irmão cuidar do outro, proteger o outro. Eu lembro que um tempo lá no Instituto Batista, onde eles estudavam os 2 lá, alguém ameaçou o Samuel, e o Rafael já queria quebrar o menino lá. Aí eu falei, não faça isso, vai ficar feio, o pastor lá na diretoria, né? Mas é bom um irmão proteger o outro, e a nossa missão é isso, treinar pais e mães espirituais, irmãos mais velhos espirituais, que vão cuidar dos outros. Porque é para você cuidar do seu filho espiritual da maneira que você cuida do seu filho biológico. Por um bom tempo eu acompanhei o JR. Foi meu discípulo diretamente. Hoje é uma ovelha aqui debaixo do nosso cuidado. Mas hoje à tarde estava o Alami aqui, que é um discípulo até hoje. Eu amo da maneira que eu amo meus filhos. Talvez, com certeza, eu amo meus filhos muito mais. Mas o cuidado com ele é semelhante. O Alami, um tempo desse, adoeceu, quase morre. A taxa de colesterol, sei lá, subiu aí, o açúcar no sangue foi lá para cima. Estava em 500 e pouco. E o homem foi parar no HGR. E tomou remédio e não baixava. E ele estava desesperado. E a Val com medo de ficar viúva. E eu falei, calma, ele não vai morrer, vamos orar. E depois que ele saiu do hospital, eu falei para ele, querido, eu te amo demais, mas tu precisa se cuidar, cara. Por quê? Porque aqui na igreja os crentes comem demais.
é churrasco e Coca-Cola. E a rotina do Alami era churrasco quase toda noite, Coca-Cola e aquele Bruway, aquele energético. O Arnaldo está rindo ali porque quase era um que matava ele. Aí eu falei, cara, tu tem que parar, ou então pelo menos fazer um exercício na vida. Compra uma bicicleta e começa a pedalar, que aí tu vai ver que esse negócio vai baixar aí. Nem vai precisar ser escravo de remédio. Aí ele comprou a bicicleta, começou pedalando aqui na cidade. Aí ele ia me falando. Quando ele comprou a bicicleta, ele mandou a foto para mim. Aí ele fez uns pedal de 20 quilômetros aqui na cidade. Aí depois ele pegou minha bicicleta, foi lá em Mucajaí, 60 quilômetros, pedalando. O homem está bonzinho, até ficou mais bonito, o corpo melhorou. Porque é filho, precisamos cuidar bem, amém? Precisamos cuidar bem dos nossos liderados. Tem aqui, tem ali o meu amigo João com a Cristina, que faz parte da nossa célula, lindo demais, casal lindo. Olha só, fica em pé aí vocês dois aí, João, Loreto e Cristina. Nós são lindos demais. A gente cuida bem e fica assim, bonito. Obrigado, pode sentar. Tem também a irmã Railene ali com o esposo, lindos demais. Então aí, sabe qual é a alegria de um pai espiritual? É ver os filhos ficando bonitos espiritualmente. Esse casal, como muitos casais, tiveram seus problemas. Ele nem frequentava a igreja. Hoje está aqui bonitão do lado dela, lindo demais. Gaúcho, gente boa. Fez um churrasco para nós segunda-feira. Aqui foi do céu, não foi? As irmãs aqui, acho que fez uau. Foi bom demais. Francisco e Liliane, que eu já acompanho, sei lá, uns quase 40 anos, que eles já caminham comigo. Está aí, bem casado, feliz, prosperando. Essa é a alegria dos pais, ver os filhos se dando bem. E nós queremos pais que cuidem bem. Essa é a missão da igreja. Olha o que Deus nos diz em Malaquias capítulo 4, no versículo de número 5. Um outro que eu acompanhei um tempo foi o Noé, assim que ele converteu. O jovem Noé ali, era brabo que dava coice no vento. Agora está mais manso, ainda não está tão, não fica assim perto dele não, mas melhorou demais, o coraçãozão já está grande em Deus. Olha o que diz Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. O que estava acontecendo? Os pais não estavam cuidando bem dos filhos. Deus está dizendo, eu vou ajeitar isso. Antes que venha o terrível dia, nós vamos ter um conserto. Agora, por que Deus diz assim? E eu enviarei o profeta Elias, ou o espírito do profeta Elias. Você sabe por que Elias? Porque Elias foi aquele profeta que matou os profetas de Baal. Lembra disso? Elias matou os profetas de Baal. Você sabe quem era Baal? Baal era uma entidade maligna, um deus que era adorado. Naquela época os israelitas também estavam adorando. E ele exigia sacrifício humano. Baal exigia sacrifício humano e muitos israelitas estavam entregando os seus filhos como sacrifício a Baal. Entregavam os filhos vivos para ser queimado. Baal tinha uma imagem enorme dele de bronze e ficava em brasa. E os pais colocavam as crianças naqueles braços de bronze ardendo em chama como sacrifício. E Deus está dizendo aqui, eu vou enviar o profeta Elias. Por quê? Porque ele é uma demonstração de amor aos meus filhos. Ele destruiu aqueles que estavam destruindo os meus filhos. Porque ele ama como eu amo. E nós devemos ter esse mesmo coração, amém, queridos?
de amar os nossos irmãos, de cuidar uns dos outros. Nós somos uma igreja de líderes, de pastores, de discipuladores, uma igreja que cuida uns dos outros. Eu sou cuidado pelo pastor Lima, junto com a minha esposa, que é cuidada pela pastora Miriam, assim como eu cuido do Francisco, que cuido de muitos outros. Nós devemos cuidar uns dos outros. É esse o chamado da igreja, cuidar uns dos outros. Nós fomos chamados para sermos pais espirituais. Por isso que precisamos ser bons pais dentro dos nossos lares, para cuidarmos bem daqueles que Deus tem entregue a nós. Então, esse é o nosso chamado como igreja. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse é o nosso chamado. Um cuidando do outro. Todos nós sermos treinados e nos tornamos pais e mães espirituais para os novos filhos espirituais. Pensa numa coisa linda, quando nós cuidarmos bem daqueles que Deus tem colocado em nossas mãos. Essa é uma convocação para toda a igreja, para esse grande e honroso desafio de pastorear o rebanho de Deus. Não tem nada melhor do que cuidar de vidas. Eu olho para esse auditório e eu vejo rostos de pessoas que Deus tem nos dado o privilégio de cuidarmos, de amar e ver eles firmes na fé, crescendo, né? Família, está ali um outro casal lindo, a esposa deve ter ficado em casa com um bebê mais novo, está ali, chegou arrebentado também na igreja. Deus nos deu o privilégio de se aproximar, estão aí sendo cuidados, congregando, né, famílias, o Fagner com a esposa, com os filhos aqui, pessoas que, essa é a minha recompensa. A minha recompensa é olhar para esse casal, que eu sei a situação que eles estavam vivendo até um dia, e ver eles dois aqui de mão dadas, ouvindo a palavra de Deus. Não tem nada melhor do que isso. Por isso que Deus está nos chamando para isso, para cuidarmos. Olha o que diz a palavra de Deus, para a gente caminhar para o fim. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14 a 18. Diz assim: também exortamos vocês, irmãos, a que admoeste os que vivem de forma desordenada. Admoestar. O que é admoestar? Admoestar é avisar a pessoa, chamar a atenção dela, é aconselhar, é mostrar que a maneira que ela está agindo não é boa. Admoestar não é brigar com a pessoa. Tem gente que pensa assim, quando a Bíblia diz para admoestar, é para brigar com ele, né, pastor? Ai, irmão, tu para de fazer isso, viu? Eu admoestei ele, pastor, por isso que ele saiu da igreja. Ô, irmão, como foi que tu admoestou? Eu falei para ele que aquele estava errado e que aquele era um sem vergonha, tinha que parar. Ele não aguentou a admoestação? Admoestar é ver que o irmão Marcos está fazendo algo de errado e você chegar lá, querido, eu te amo demais. Você é tão precioso, sua família é tão preciosa. Deixa eu te falar algo. Isso que você está fazendo, assim, eu, de todo coração quero te falar, não é bom para você. Vai trazer consequências terríveis. Talvez você não saiba disso, mas eu quero te aconselhar a você pensar, porque isso vai causar isso e isso para você. Eu te amo, eu não quero isso para você. Aí ele vai parar e pensar, e vai decidir em cima do conselho, se ele é sábio, e depois ele vai permanecer e vai dizer, obrigado, pastor, que aquele seu conselho, aquela sua admoestação mudou o curso da minha vida. É diferente. E a Bíblia diz, admoestai uns aos outros, aqueles que estão andando desordenado, tá? Console os desanimados. Tem alguém que está aí quase apagando, está desanimado. Irmão, não é para você apagar o foguinho que está quase apagando, não. A Bíblia diz, é para você pôr mais azeite na lamparina que está apagando. Se a cana está quebrada, não é para você terminar de quebrar, não. É para você restaurar a cana quebrada. Isso é consolar.
é fortalecer, é dizer, você é capaz, você vai dar conta, você pode, eu conheço você, eu sei do seu potencial, eu sei das suas qualidades, eu sei que você é capaz. Rapaz, isso é consolo, amém? Ampare os fracos. Você sabe o que é amparar? Amparar é você dizer, querido, você não está podendo andar, pode se encostar aqui no meu ombro, eu te carrego, eu te amparo. E seja paciente, quanto tempo você precisa? Está aqui o meu ombro para você, até você poder firmar o seu pé de novo, eu estou aqui para te amparar. É isso que a Bíblia está dizendo, ampare aqueles, seja paciente com eles, com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal, não faça isso. E a Bíblia diz, estejam sempre alegres, façam isso com alegria, amém? Não é um peso, é uma alegria, poder aconselhar, receber alguém, e ore sem cessar. E eu quero finalizar com esse texto aqui. Mateus capítulo 25, versículo 40. Esse texto deixa bem claro que quando nós cuidamos dos outros, é como se nós tivéssemos a cuidar do nosso Senhor. Quando eu cuido de alguém, eu estou cuidando de Jesus. Olha o que diz Mateus, em verdade lhe digo, sempre que vocês fizerem algo a um desses meus pequeninos, vocês estão fazendo a mim, diz Jesus. Sabe, quando você cuida de alguém, você está cuidando de Jesus. Quando você socorre alguém, você está socorrendo a Jesus. Quando você ampara alguém, você está amparando a Jesus. É isso que ele está falando. E esse é o nosso chamado como igreja. Amar, cuidar. E aí nós vamos ganhar essa cidade para Jesus e todo esse estado. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração. Aí eu tenho mais só uma coisinha para falar com vocês rapidamente. Pai, muito obrigado por essa igreja que ama as pessoas, que ama vidas, que tem um coração como o teu. Que o Senhor nos leve cada dia mais para mais perto de Ti, um coração cada dia mais semelhante ao Teu, em amor, em cuidado. Queremos ser pais, mães, irmãos, que cuidam uns dos outros e alegrar o Teu coração, em nome de Jesus. Amém.